no final de semana, que inclusive, deixa eu dar só uma olhada aqui na minha agenda rapidinho, isso. Então, vai até, na verdade, o dia 31, que seria sexta, emenda sábado, tá? E aí a gente já volta, isso, volta no dia 1º, que é sábado, tá? Aí até sexta-feira. Aí sábado, dia 1º, aí culto no sábado da manhã. Então, sábado agora, na verdade, serão somente 2 sábados, né? Isso, 2 sábados, 3, que é 17, 24 e 31, isso. Não, perdão, 17 e 24 só, isso. Aí dia 1º, 31 é sexta. Então esse período sabático só para você dar aquela descansada e a gente já começar o segundo semestre na bênção, no óleo, no manto, na unção. Mas quem visita-nos pela primeira, segunda, terceira, quarta vez, levanta a sua mão bem alto. Quem está nos visitando hoje, olha só, mais alto ainda que você pode ficar de pé, muita gente. Fica de pé, queremos conhecer você melhor. Se possível, fique de pé. Olha, vamos aplaudir esse povo lindo e abençoado. Deus abençoe cada um de vocês. Que honra tê-los aqui. Um beijo no coração, podem assentar. Uau, quanta gente linda, maravilhosa. Queridos, eu já vou dar um aviso aqui. No final do culto, eu não vou poder abraçar, conversar, como é de costume, mas é só esse domingo, tá? Porque a gente tem uma situação administrativa, né, pastora Maria, para resolver, aleluia, tem que acelerar, né? Muitas coisas. Então, nós não vamos poder, não vou poder, assim que terminar, eu vou ter que sair para a gente sentar já com a pastora Maria, resolver algumas questões, e não tem como, né? Ela não vai poder essa semana, eu também não, e a gente tem que resolver algumas questões daqui a pouco, e vamos estar junto com alguns irmãos também, então não tem como mas olha só, se você convidou alguém, se é um convidado seu, eu vou ficar aqui um tempinho só para dar aquele abraço, conhecer a pessoa, vai ser uma honra muito grande, só para quem está nos visitando. Para quem já é de casa, eu quero pedir muito, muito, muito perdão a você. Inclusive, há um tempo atrás, estava conversando com o pastor Ibe, a gente vai até fazer diferente, né? A gente não quer mais nem ficar aqui, eu já quero terminar o culto e ir lá para frente para abraçar o máximo de gente, para a gente estar junto com os pastores. É tão bom, eu vejo como isso é maravilhoso, ser pastor, ser igreja. Semana eu vendo um devocional do John Piper sobre isso, meu coração se encheu de uma alegria tão grande, porque ser pastor, gente, ser um pastor é amar pessoas, é realmente dar a vida, é de verdade ter o coração de Jesus. Ah, pastor, mas eu já fui traído, eu já fui, de certa forma, difamado. Eu também, já fui muito traído. Eu já fui muito, muito, muito traído. Eu também já fui muito, 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 muito difamado. Mas a sua graça nos basta, amém? Não olhe para isso. Diga assim para o seu irmão, não olhe para essas coisas. Nós somos bem piores do que o que eles falam. Aqui, é ou não é? As ideias e os pensamentos que vêm não são piores? Então diga assim para o seu irmão, não ligue, fique tranquilo, amém? Fala assim para ele, fizeram pior com Jesus, ainda não colocaram prego e martelo nas suas mãos, então vamos para frente, amém? Já deu tudo certo em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. A partir do verso 19. Eu estava falando ontem que para mim essas duas parábolas, tanto a das virgens como a dos talentos, preste atenção no que eu vou te dizer, são as duas parábolas mais profundas a nível comportamental de um filho de Deus, de um cristão, de alguém que manifesta o caráter e a vida de Jesus e que é parecido com Jesus. Essa parábola dos talentos, ela não é apenas sobre administração financeira. Muita gente usa isso na administração financeira. Eu também uso esses princípios. Eu também uso.
mas ela é uma profecia. Escute o que eu estou dizendo agora. Essa parábola dos talentos é uma profecia entre a primeira e a segunda vinda do Messias. Como assim, pastor, entre a primeira e a segunda vinda? Vou te explicar já já. Quando Jesus contou essa parábola, se você é um curioso como eu das Escrituras, escute isso. Jesus contou essa parábola poucos dias antes de ser crucificado. Poucos dias antes de Jesus ser crucificado, ele conta essa parábola e a parábola das virgens. E essa parábola me inspira e deve também te inspirar de como viver, para que nós venhamos aguardar o seu retorno de uma maneira intensa, profunda e poderosa. Deixar recursos na mão de pessoas, especialmente recursos financeiros, requer muita confiança. E dentro do pensamento judaico-messiânico, alguém que confia a sua herança, administradores, é alguém que você ama e confia. Diga assim para o seu irmão: por isso Jesus deixou essa parábola para nós. Agora dá aquele sorriso para o seu irmão e diga assim: porque ele te ama e me ama, e ele confia em nós. Você já pode aplaudi-lo por isso, né? Porque ele é lindo, ele é poderoso, ele é maravilhoso. Ele ama e confia na gente. Olha só. Meu Deus do céu. Deixou tantas promessas. Tantas. Quando ele morre, ressuscita e é assunto aos céus ou volta para o céu. E nos inspira a guardarmos a sua volta. E nessa parábola ele diz que ele vai prestar contas. Então, de cara, antes de continuar, preste atenção ao que eu vou te dizer agora. Os talentos aqui nessa parábola, especificamente no que tange a fala de Jesus, os talentos representam a minha vida, a sua vida, a vida de cada ser humano e todos os dons que são derramados. Dons espirituais, unção de Deus, chamado, revelação, autoridade, oportunidades, recursos, o mover da rua Hakodesh, o mover do Espírito do Abba. Tudo isso são dons, são talentos. Agora, preste atenção. Eu quero que o seu coração hoje seja trabalhado de uma forma que você saia daqui decidido a uma só questão: amar e a servir a Jesus, acima de todas as coisas, sabendo que tudo pertence a Ele. Amém, queridos? De quem eram os talentos? Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de conta com eles. Por quê? Porque ele tinha deixado talentos com estes servos. A Bíblia diz que a um ele deu 5, eu estou adiantando, tá? Por conta da hora. A outro ele deu 2 e a outra ele deu 1. E voltando, ele foi prestar contas. Haverá uma prestação de contas na volta de Jesus. Olha só o 20. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o Senhor me confiou 5 talentos. Eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: muito bom, servo bom e fiel.
Você foi fiel um pouco sobre o muito, colocarei, venha participar da alegria do seu Senhor. Os 2 primeiros servos, escuta isso, e isso é muito importante. Os 2 primeiros servos têm um diferencial em relação ao terceiro. Embora, quem é bom de matemática sabe que proporcionalmente, ou aritmeticamente falando, o cara que tinha 5, é lógico, era mais que o dobro do que recebeu 2. Multiplicou 5 e o outro que tinha 2 multiplicou 2, ficaram 4. Mas não deixaram de multiplicar e não permitiram que o coração ficasse fechado. O coração, escuta isso, o coração desses 2 primeiros servos, eles compreenderam e foram um com o coração do seu Senhor. Eles negociaram, trabalharam, multiplicaram. A unção que vem sobre a minha vida e sobre a sua, escute isso, não é para a estagnação, não é para você ficar parado. Chegou aqui, o casamento estava ruim, melhorou, parou. Aí estava ruim das finanças, não tinha nem, às vezes, dinheiro para comprar um gás. Aí melhorou um pouquinho, já comprou carro, aí já melhorou a vida. Esqueceu. Toda vez que o diabo vem com algumas ideias, eu me lembro de onde eu saí, de como eu cheguei na presença de Deus. Sabe, se você quer ser um multiplicador de talentos, a primeira coisa que tem que acontecer com você, seu coração tem que ser um com o coração de Deus. O seu coração tem que ser um com o coração de Deus. Tem muita gente caminhando, tem muita gente indo, mas não multiplica absolutamente nada, não desenvolve. Eu não vou nem falar desse ano ou ano passado, mas tem quantos anos que você não ganha uma alma para Jesus? Tem quantos anos que você não senta realmente com alguém para consolidar? Tem quantos anos que você não coloca alguém aqui para chorar no teu peito e você compartilhar da dor? Isso não é serviço só pastoral, isso é serviço dos santos. Sabe, unção produz vida, transformação e traz frutos. Esses 2 que multiplicaram, meu Deus, meu Deus. A promessa do Senhor para eles é: venha e participe da alegria do seu Senhor. Eu acho interessante porque nesse diálogo que Jesus tem com eles, ele não fala muita coisa. Está tudo certo, não tem muito o que dizer. Cara, só vem e entra na alegria, participa da alegria. Tem muita conversa não, só entra aqui, meu irmão, na alegria e acabou, desfruta. E é isso que nós devemos almejar em Deus. Agora, olha só. Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento, 5, 2, 1. Era só 1 talento. Vou falar uma coisa para você. Eu não nasci para ser um Abe Uber. Não é porque eu não tenho a condição, mas é porque não é o meu dom. Não é o meu dom. Não é o meu dom. Minha mulher sabe disso. Eu nem de avião gosto de andar. O meu pastor para cima e para baixo, para o mundo inteiro. Eu falei: Deus é mais na minha vida. Irmão, eu amo a minha cidade. Eu nasci para Maceió. Eu nasci para Alagoas. Eu amo, eu vou, saio, fico 4, 5 dias, já quero voltar para cá. E eu não tenho nenhum problema com isso. Ai, mas é que quando eu vejo fulano, eu quero ser como ele. Amém, glória a Deus. Tem uns caras que eu quero ser. Tem uma ação do Espírito, de milagre, de cura, na vida de uns camaradas que Deus, agora eu quero ser como esse cara. Eu não preciso viajar ao mundo, não quero, mas eu quero ser, eu quero.
Quando eu vejo alguém enfermo, doente, meu coração se entristece, se contorce, eu fico desesperado. Me dá uma angústia. Eu digo, Senhor, isso não é meu não, isso procede de ti. Não, no seu chamado. Procure saber qual é o teu talento, para que Deus te chamou. Pelo amor de Deus, você não nasceu para ficar por aí orbitando, achando que a vida é só, sei lá, se casou, amém, se não casou ainda, faculdade, você não vai fazer faculdade, abrir um negócio, ou vai trabalhar como seletista, que não tem problema nenhum. Em suma, você foi chamado para quê, cara? Qual é o dom que Deus te deu? Descubra. Senhor, onde o Senhor quer que o que o Senhor quer que eu faça, Deus? É lógico que falar a palavra você não precisa nem pedir a Deus, né? Está lá em Mateus 28, a grande comissão. Isso já é pregar não é só para pastor não, cara. Fala de Jesus para as pessoas. Dons, manifestação do Espírito é outra história. Mas o terceiro, que recebeu um talento, só um, ele não precisava fazer como um cara que recebeu 5. Por isso eu fico muito confortável. Eu acompanhei a vida do maior evangelista que a África já conheceu, Reinhard Bonnke. Meu Deus! Tive o prazer de vê-lo ministrar. Tive o prazer de vê-lo pessoalmente. Acompanhei a maioria das suas cruzadas, todo o continente africano, Nigéria, Angola, sabe? Cabo Verde, sabe? Meu Deus. Sacudiu a África de ponta a ponta. Milhões e milhões de pessoas. Você perguntar para mim, pastor, o senhor se vê como um cara como esse? Não, não me vejo. Não é o meu dom. Eu amo pastorear. Eu amo cuidar de pessoas, consolidar. Eu amo profetizar. Eu amo orar por enfermos. Eu sei qual é a minha pegada. Só se Deus mudar a história, mas estou muito interessado nisso. O importante é que o dom que você recebeu, sabe, não queira ser como foi, eu quero ser como fulano. Beleza, se é uma boa inspiração para você, tudo certo. Mas não morra, não sofra. Eu já vi gente acabar ministério por causa disso, sério. Porque não conseguiu. Às vezes Deus te chamou para algo tão simples. Para um ensino, pastor de ensino, alguém que vai ensinar, alguém que vai ser um consolidador, um bom líder de célula. Não tem uma pegada para ser pastor. Sim, não tem problema. Quero cuidar de algumas pessoas, mas Deus me chamou para negócios. Não vejo problema nenhum. Deus pode sim te abençoar nos seus negócios. Você ser um grande servo do Senhor nos seus negócios. Você não é obrigado a ser pastor. É um dom, é um chamado. Mas descubra. E quando você descobrir, preste atenção a isso aqui. Ainda que seja a coisa mais simples que tem que fazer. Mas não pense que, porque é simples, você não tem que ter dedicação. Que recebe um talento, disse: sabendo que o Senhor é um homem severo. Eu gosto da versão que é um homem duro, mas não precisa mudar não, deixa ele aí mesmo. Sabendo que o Senhor é um homem duro, dureza, ou severo, que colhe onde não plantou, ou arranca, ou poda o que não plantou, e ajunta o que foi espalhado. Pode voltar lá. E ajunta o que foi espalhado. Perceba comigo, o cara diz que ele é um homem duro. O evangelho não é para quem é mole, não. Não é. Todos os jovens desta igreja que não são casados ainda, fiquem de pé. Todos os jovens. Olhem para mim. Eu sei que não é fácil para cada um de vocês, especialmente para alguns. Eu sei que não é fácil muitas vezes lidar com alguns sentimentos, com algumas ideias, pensamentos, propostas. Eu sei que não é fácil. Especialmente na nossa cultura, onde esse padrão de sexualidade tem sido distorcido.
Mas isso não te dá o direito de você ser pervertido ou pervertida. Não te dá o direito. Santifique a sua vida. Eu também fui jovem um dia. E olhe que quando eu me converti, eu era um homem, um moço, um rapaz muito pervertido. Pervertido mesmo, imoral. E não teve essa boquinha, como a gente diz, que vocês têm, não. De pastor, de chegar, de estar junto, de abraçar, de ser, não teve assim. Meu pastor era um cara gente boa, estava perto de mim, mas não, discipulado, aquela coisa de colocar gente para ficar cuidando. Quantos, infelizmente, estão deixando o Senhor por causa de aventuras, por causa de um romance, estão trocando muito rápido o Senhor por uma aventurazinha, por um desejo carnal. Estão crucificando a Cristo novamente. Por quê? Porque não multiplicaram o seu talento. Por quê? Porque é duro, pastor. É muito duro. Caramba, duro. É os meninos lá no Paralelo 1040, perdendo a vida e a cabeça por Jesus. É menino de 15 anos sendo preso. Como eu passei aqui o vídeo há uns anos atrás. Um pastor foi conversar com esses pais. O pastor aí de São Paulo. Ele ficou tão impressionado que ele tinha contato lá. Ele sentou com o pai e a mãe. Disse: como é que você está? O seu filho tem 15 anos. E o pai rindo e a mãe rindo. Disse: pois é, ele estava ganhando centenas de pessoas para Jesus. Aí pegaram ele, prenderam. Aí a mãe e o pastor: mas e a senhora? Glória a Deus por isso, porque a gente já ficou sabendo que lá na prisão dele ele já ganhou 80 pessoas para Jesus. Aí tem menino e menina aqui que trocou Jesus por... Meu Deus, preste atenção, um camaradinha desse vai ser o seu juiz se você pirar o cabeção. Sabe o que é isso? Falta de Jesus, falta de se humilhar, de chorar, de buscar a Deus, falta de... não quero saber dessa porcaria, eu não vou entrar nessa, não quero isso para a minha vida. Se santifique, cara. Busca, você tem pastores aqui, tem discipuladores, tem pai e mães aqui extraordinários, pessoas que vão conduzir você. Não fique procurando, sabe, não, o problema é meu pai, é minha mãe, não, o problema é você. Porque quando eu me converti, a minha família toda era bagunçada, a família do meu pai, toda bagunçada, toda. Era festa toda semana, meu amigo. Não foi fácil não me converter, não. Não foi fácil aguentar a pressão, não. Agora crente, agora era a pressão dos amigos que chegaram para minha mãe e disseram, eu sempre fui chamado pelos meus irmãos e amigos de mano, amigos meus: pô, mano, agora para mim morreu, se eu vi isso de um amigo seu que caminhou com você, cara, sabendo que agora ele é crente. Aí tem gente que, eu dava glória a Deus quando eu sabia disso. Alguns estão no Senhor, outros já morreram, infelizmente foram para o inferno sem Jesus. Mas você que é jovem, preste atenção, não dê ouvidos, não entra nessa, porque o final é desgraça. Para quem é menina, eu vou ser bem rasgado, tu vai arrumar um bucho à toa e vai arrebentar a tua vida. Por quê? Por causa da carne, por causa do tempo da carne que resta a cada um de vocês. Santifique-se. Se alguém ficar para trás, paciência. Que eu estou observando aqui, estou vendo que algumas e alguns não estão. Não sei se já ficou, ainda vou até procurar saber, muita gente, mas eu realmente procuro saber. Sabe, guardem o coração de vocês. O apóstolo Paulo diz que vocês são fortes. Então, olha só, sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou, corta, vai cortar, tem que cortar a imoralidade, tem que cortar a indecência, tem que cortar mesmo, tem que cortar. Eu vou usar um termo forte, não é para todo mundo não, tá? Mas é para alguns ainda que estão aqui. Deixe de ser vadio,
ou vadia. Ô pastor, que é isso? Eu estou pegando leve com você, porque se eu for para a Bíblia e te mostrar como é que Deus trata isso, aí você vai ver como é que Ele trata. Aí você vai ver. Se eu for para Romanos 1, então, meu filho, você vai embora com raiva. De Deus, não é de mim não. Você vê o que Paulo diz a respeito daqueles que estão mergulhados na imoralidade sexual, como animais. Eu nem cheguei lá ainda. Então pare com isso, porque não se cria não, aqui no nosso meio não se cria, não tem jeito. Estamos preocupados com almas, queremos muitas, mas você continuar no nosso meio aprontando, vai não, cara. Sabe por quê? Porque eu vejo que Deus não se agrada disso. A gente muitas vezes quer que você avance, aí 1 ano, 2, 3, 4, 5, e não avança, e não muda. Não pode. Não pode. Ô pastor, aí o senhor também está pegando pesado. Estou não. Vamos lá. Só os jovens que estão em pé. Diga assim, está escrito. Foi Jesus quem disse. Todo ramo que estando em mim, que dá fruto, o meu Pai o quê? Fala, poda. É aquilo ali. Corta. Eu estou cortando, sabia? Eu estou aqui já. Eu estou te podando já. Estou podando você. Tem alguns que, beleza, aceita. Tem outros que não. Não tem medo de cara feia. Entendeu? Não tem medo de cara feia. Preste atenção. O Senhor corta o que Ele não plantou. Ele diz também nessa parábola da videira: o ramo que estando em mim, que dá fruto, Ele poda para que dê mais. Se não for assim, não vale. Cara, se não for um culto para tratar e podar, não vale. Se for um culto só para o reteté e para a bênção, é por isso que muitas vezes está essa bagunça. Essa semana eu estava ouvindo um programa de rádio, eu não aguentei 5 minutos. Porque os 5 minutos, Deus tem uma coisa nova para você, é isso que o Senhor vai te abençoar. Cara, 5 minutos, pastor Pai, nessa andainha, pelo amor de Deus. Eu falei, esse cara vai entrar quando na palavra? E, porque Deus vai te abençoar. Olha, preste atenção, amanhã algo novo vai acontecer. As pessoas gostam disso, elas querem isso, porque isso massageia o ego, isso não machuca, né? Isso não fere. Um grande homem de Deus que já está na eternidade, eu creio, Spurgeon dizia assim: se a ministração não te fere, não arranca, não te mata, não ouça. Ministração só para massagear ego, tem futuro não. O evangelho é morte de cruz. Aí ele diz assim, que o ramo que estando nele que dá fruto, ele corta para que dê mais. Agora olha o problema. E todo ramo que não dá, que estando em mim, aí está no culto, está ouvindo, está numa cela, mas não dá fruto nenhum, não dá fruto de nada. Presta atenção, ele diz assim: o meu Pai corta para ser queimado. Aí isso é dureza, está entendendo? Agora você viu o que é dureza. Isso é dureza. Então, jovens, pelo amor de Deus, cuidado para vocês não serem cortados. Cuidado. Porque o desgraçado está aí. São amigos, são amigas que vão estar ali, ó. São rapazes que vão chegar para vocês, moças. São meninas que vão chegar para vocês, rapazes. O final é trágico. O final não é legal. Podem assentar. O final não é bom. Aí ele acrescenta. O cara diz assim: fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Olha que egoísta. Uau! Isso é egoísmo. É uma geração que recebeu tanto de Deus, mas enterra. Por quê? Porque tem medo. Que é religiosa, é acomodada, está vivendo no entretenimento.
E cuidado, viu? Porque o entretenimento não é só celular, não. Cuidado com os entretenimentos. Muito entretenimento é problema. Como se não bastasse, eu quero fazer um apelo hoje. Se tem alguém aqui viciado em bet, me procure, não procure nem esses pastores, me procure, eu quero te ajudar. Porque às vezes você está viciado em bets, em jogo. Você está viciado em jogatina. Essa semana eu estava vendo o testemunho de um camarada. Aliás, já tem um tempinho já, mas eu vi essa semana. Camarada formado. O cara, a dívida do cara, R$1,5 milhão. Ele se matou. O cara, um nível universitário. R$1,5 milhão. O que tem de gente pelo entretenimento, cuidado, não entra nessa não. Gente que tem o cacuete evangélico, mas tem cara de quem está vivo, como diz a palavra, mas está morto, está paralisado. Escuta isso, quem de verdade conhece o Espírito de Deus vai viver pela fé, não vai viver paralisado, estagnado. Buscou a presença, ou trocou a presença de Deus por coisas fúteis. 1 Tessalonicenses 5,19, olha o que diz, 1 Tessalonicenses 5,19, vamos ler juntos? Juntos, vamos lá? Não apaguem o Espírito. Você percebeu que é o Espírito maiúsculo aí, né? Se bem que está tudo maiúsculo, mas aqui na minha está só o Espírito, o E maiúsculo. Não extingais, ou não apaguem o Espírito. É o Espírito de Deus, amigo, tá? Apesar de estar tudo maiúsculo, agora está em minúsculo, né? Não apaguem o Espírito. É porque para mim aqui está aparecendo só maiúsculo. Não apaguem o Espírito. Não dá para viver somente baseado em ideias, em muita teologia. Cuidado, tem muita teologia na internet. Alguns de vocês ficam mandando para mim, pastor fulano, pastor cicrano, o cara cheio de teologia. Mas me desculpe que eu vou dizer, não, um mala. Muitas vezes são mala. Eu sinto o cheiro de mala longe. Alguns, minha esposa sabe disso. Já chamei para ministrar aqui. Pastor, é R$20 mil. Vá para a baixa da égua. Eu tenho gente aqui, pai de família aqui, que é 2.500 por mês, para criar 2, 3 filhos. O cara quer numa noite ganhar R$20 mil. Mas se pede, é porque tem quem pague. Estou tentando trazer um camarada, falei até com a minha esposa, conversei com meus irmãos, alguns irmãos. Tentando, mas está difícil. Porque o que pedem é uma coisa assim tão absurda. Liguei até para um pastor amigo meu, disse, bicho, me diz aí, velho. Falei, rapaz, isso é um absurdo. Eu falei, pois é. A gente tem condição até, mas no meu coração, eu tenho ovelhas aqui. Tem ovelhas aqui que não pagam uma para pagar a conta de energia. Às vezes a gente ajuda. Como é que você vai chegar para um cara, toma aí 15 mil, 20 mil, como se fosse... Não, bicho, peraí. Ah, pastor, mas veja bem, o mundo é o mundo, meu amigo. Tu é crente, então deixa e vai para o mundo ganhar dinheiro, então. Vai fazer talk show, vai fazer qualquer coisa, vai cantar no mundo. Eu reconheço que a gente tem que abençoar pessoas, mas está difícil. É muita teologia, muita coisa. Tem muita coisa que tem cara de crente, jeito de crente, mas não é crente. Preste atenção. Muita conferência, muita coisa. Vai para um canto, vai para o outro, e faz isso e faz aquilo. Sabe,
O que Deus deseja são homens e mulheres marcados pelo Espírito, que carreguem os dons do Espírito, que andem em santidade e intimidade com Deus. Amém, gente? Nós estávamos falando há 2 semanas e vemos falando há 3 semanas aqui sobre emuná. Emuná significa permanecer fiel ou firme, fundamentado, fidelidade. O justo viverá pela emuná. O justo viverá pela emuná, pela fidelidade, permanecendo firme nas minhas promessas. Constante, obediente. Gente constante, gente obediente. Por isso que eu amo o apóstolo Paulo, e ele é um modelo depois de Jesus para a minha vida, é o meu maior modelo. Depois de Jesus, o apóstolo Paulo é o meu maior modelo. Depois do apóstolo Paulo na terra, o pastor Ibiúba. Meu maior modelo são esses homens. Na terra hoje é ele. Paulo era um cara constante, sabia estar bem na fartura, sabia estar bem na escassez, livre era do mesmo jeito, preso era do mesmo jeito, para morrer foi morrer até alegre. Na verdade ele disse: eu já queria ter ido há muito tempo, mas por amor a vocês eu decidi ficar. Vou ficar mais um tempinho, porque o papai disse assim: e aí, está pronto para vir? Eu disse: oxe, eu quero agora, só se for agora. Aí ele parou assim, porque ele foi para o céu, gente, ele viu tudo, ele não queria mais ficar na terra. Papai disse: a hora que tu quiser, só me dá um toque aí que eu sopro aqui, tu sobe. Ele disse: não, eu ainda quero ficar um pouquinho. Rapaz, eu achei, me arrepio. Ô, homem. Cara, Paulo era o cara. Não vou agora não, segura aí. Eu vi tudo, é negócio. Porque eu já conversei com pessoas que foram para o céu, e elas me disseram que não queriam voltar mesmo não. O Paulo foi e queria ficar aqui. Não é que o céu... É porque a paixão dele, o amor dele era tão grande pelas pessoas, que ele decidiu ficar mais um pouco. Diga assim para o seu irmão: que essa seja a sua paixão. Está na terra, não por causa de coisas, bens materiais, o dinheiro, a posição, o destaque, o poder, mas por amor a almas. É para isso que nós somos chamados. Amém, gente? É isso que você foi chamado. Amor às pessoas, paixão por pessoas. Uma igreja que não vai vacilar é uma igreja cheia de azeite. Continuando lá o Mateus, para a gente concluir. (26) O Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, ou negligente em algumas versões. Você sabia que eu realmente colho, eu corto onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Olha que coisa dura. Olha que palavra. Isso aqui meu irmão, cuidado para você não ouvir isso aqui. Hoje eu estava dizendo para Deus. Hoje à tarde: Senhor, por favor, eu vou pregar sobre isso, mas eu quero te pedir, Senhor, eu não quero ouvir isso, Deus, me ajuda. Eu peço perdão todos os dias, fico me lembrando. Não é que a gente tem que trazer a memória, pecado, não, mas Senhor, se tem algum, eu digo assim: Senhor, se tem alguma coisa, Deus, que eu ainda não lembrei, de que Deus me perdoa por atacado logo, não é nem pelo varão, é pelo atacado, me perdoa, preocupe-se com a sua salvação. Eu corto, eu colho onde não plantei. Eu tenho que cortar, e eu vou ajuntar o que foi espalhado. É difícil amar? É difícil perdoar? Meu Deus do céu. É difícil acreditar Jesus de Nazaré? É difícil. É difícil. Mas olha o que ele diz aqui para a gente concluir. Olha, você devia ter entregado o meu dinheiro aos... Opa! Olha o mistério. Nós temos aqui 3 pessoas que são classificadas como multiplicadores de talentos, amém? Amém? Mas agora aparece uma outra classe de pessoas. Quem são elas? Banqueiros.
Levanta a sua mão direita e diga assim: em nome de Jesus, eu não serei apenas um multiplicador de talentos, eu também serei um banqueiro. Ganhar pessoas não é tão difícil. Trazê-las aqui à frente. O coração está quebrantado, está passando um momento difícil. A pessoa vem e entrega a vida para Jesus, tá? Aí começa o processo, é a consolidação. É sentar, é gastar tempo, é gastar gás de cozinha, é gastar o gás da cozinha, é fazer muito café. Muito café. Chegou um tempo lá em casa que eu contei com a minha esposa, quase 15 pacotes de café, estava lá na despensa. Aí vai gastando, não descia nada. Eu falei, glória a Deus, porque está indo. Tem gente para tomar café, aleluia, glória a Deus, vamos embora. Cara, você não é apenas um multiplicador de talento, você é um banqueiro. Agora pensa comigo. Olha o que ele usa na parábola. Entrega o dinheiro aos banqueiros. Gente, olhando pelo prisma natural, um banqueiro é alguém que é bom de bolso, sabe administrar, em um nível tão alto que abriu um banco. Precisa de dinheiro, vai lá falar com o banqueiro. Quer multiplicar talentos, tem grana, vai lá para o banqueiro que ele vai te dizer como é que você deve fazer. Rapaz, isso é tão poderoso que a gente podia ficar a noite inteira falando só sobre isso aqui. Tiago capítulo 5, olha, se você está em algum pecado, procure um banqueiro, confessa para ele o teu pecado e pede para que ele ore por você, porque a oração de um banqueiro pode muito em seus efeitos, não está assim? A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Pela fé, diga assim: eu sou um banqueiro em nome de Jesus. Diga assim: eu não só vou multiplicar pessoas, eu vou ganhar pessoas e vou conduzi-las para que sejam multiplicadores de talentos. Velho, você é um banqueiro. Vou te dar uma dica. Pega o nome daquela pessoa, nó cego, nó daquele que para tirar, irmão, bota lá na parede do teu quarto. Eu vou orar, eu vou jejuar. Deus, eu não sei o que é que vai acontecer, mas vai acontecer. O Senhor vai ganhar. Jejua e ora para tu ver se não converte, não tem como. O problema é que muitas vezes você quer que seja do teu jeito, da tua forma, e não é do teu jeito, nem é do meu jeito, é do jeito de Deus. Quando você ora do jeito de Deus, descansa, Senhor, está na tua mão. É como diz a palavra de Deus: lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias volta para tomá-lo, vai estar lá, queixadão, Deus vai fazer. Cara, você é um banqueiro. Talento enterrado é uma tragédia espiritual, meu Deus. O que Jesus deseja é crentes, homens e mulheres, como a gente pregou na parábola lá, cheios de azeite. Homens e mulheres que multipliquem as suas vidas, que se doem, que se gastem. Não sufoque os dons. Preste atenção. Viva na dependência do Espírito, vocês que são jovens especialmente, casados também. Não deixe de interceder, de orar, de evangelizar. Sabe por quê? O pastor, ele tem uma palavra sobre esse trecho aqui, que, meu irmão, é pancada a palavra que ele prega. Mateus 25, 29. Mateus 25, 29. Mateus 25, 29. Porque a todo que tem, mais será dado e terá em. Mas ao que não tem, o que tem, até o que tem lhe será. Olha que assustador. Porque a todo que tem, mais será e terá em. Agora olhe para cá, olhe para mim, você que está sentado aqui, que não faz nada, está só aqui, igual o sapo na lagoa com o olho de fora. Vai chegar uma hora, não sei quando, nem como, mas a Bíblia, não sou eu, diz
diz aqui que até o que você não tem, escuta isso, vai ser arrancado. Você que não dá nada, até o que você tem. Como assim, pastor? Mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. É assustador o que eu vou te dizer agora. Mas às vezes Deus vai arrebentar com o casamento, às vezes Deus vai arrebentar com a finança, Deus vai arrebentar com a saúde. Pode até morrer também. Misericórdia. O que você tem? Você não está multiplicando. Está dando nada para o reino, mas está casado, tem isso, tem aquilo. Até o que você tem vai ser tirado se você não se posicionar. Preste atenção. Vai chegar uma hora, não sei quando, nem como. Pode ser que demore 10, 15, 20 anos. Não interessa se vai demorar, se vai ser agora, se vai ser amanhã, daqui a 10 anos. Mas vai ser tirado. E vai ser pior. Porque o problema não é aqui, o problema é quando chegar na eternidade. Tchan! Cheguei! Igual aqueles videozinhos de Instagram, eu fico rindo, né? Com um anjo que fica olhando aqui, teu nome não está aqui não. Tá sim, oxe, eu estava na comunidade, eu estava lá nos cultos, não gostava muito não da palavra do pastor, porque de vez em quando ele marretava a gente, mas estava lá ouvindo, estava até louvando. Eu vou olhar de novo só para ver se eu errei o anjo, né? Tá não. Aí você vai ouvir aquela vozona: servo mau e negligente. Eita meu pai, preste atenção, rapaz. No reino de Deus, escuta isso, talento, unção, dom, é para multiplicação, não é para ficar estagnado. O pensamento judaico é que quando você tem alguma coisa que Deus te dá, é para que você multiplique isso. Amém? Diga assim para o seu irmão, ainda que seja pouco. Vira para o irmão com aquela cara de profeta. Você lembra da viúva? O profeta chegou na casa dela e pediu a ela o quê? Tem alguma coisa para você comer? O que foi que ela respondeu? Tem. Tem só um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite e mais nada. Vou fazer um bolinho ali para comer eu, meu filho, e a gente vai morrer. Aí o profeta diz o que para ela? Negativo, você vai fazer esse bolo para eu comer. O cara parece mal. Porque se fosse eu ia dizer assim, oxe, não, minha senhora, pode comer com o seu filhinho. Falta de educação, né? Que falta de cavalheirismo. Chegar para a mulher e dizer, não, primeiro sou eu, você que se vire, não. Não, vai lá, pega o azeite e faz primeiro para mim, depois você se vira. Agora vira para o irmão assim, aquela cara assim de profeta, diga, meu irmão, no reino de Deus, é primeiro Deus, segundo Deus e terceiro Deus. Acabou, pai. Deu para você entender ou não? Deu mesmo? É primeiro, segundo, mas infelizmente tem gente que é primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, e Deus que se vire. Não, cara. Infelizmente, estamos vivendo dias que já foi profetizado. O espírito do antimachia, ou o espírito do anticristo, está operando por meio do engano, da frieza espiritual. Uma aparência de piedade sem poder nenhum. Tem amor, não tem paixão, não tem preocupação. Igrejas, é sério que eu vou dizer, que não se preocupam com as pessoas, que não valorizam. Meu irmão, aqui entre nós pode ter dinheiro, pode não ter dinheiro, pode ter roupa boa, pode ter roupa mais ou menos. Não existe roupa ruim. Pode ter o melhor sapato mais fraquinho, a gente vai tratar do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Meu Deus. Porque o Cristo a quem eu sirvo disse isso. Se tu pegar aquele que é ricão, colocar na frente e o miserável lá atrás, tu recebeu o teu galardão, tu não espera nada no céu. Quer honrar só realmente quem tem dinheiro, posição? Não. Eu creio no nome de Jesus que Deus está levantando uma geração de homens e mulheres de Deus que são semelhante a Elias, o profeta. Eu já falei sobre isso algumas semanas atrás. Amém? Diga assim, eu recebo
A mesma unção que estava sobre Elias. Preste atenção. A unção que estava sobre o profeta Elias é a mesma unção que cai sobre mim e sobre você. Primeiro, a gente vai restaurar o altar, para depois a gente pedir o... Tem muita gente que quer fogo sem altar restaurado. Diga assim para o seu irmão: eu profetizo que o teu altar já está restaurado. E se não tiver, apresse-se em restaurá-lo. Porque se vier o fogo e o altar não tiver restaurado, já era, vai ser fulminado. O altar tem que ter restaurado para que o sacrifício seja correto. Amém? O rei está voltando. O rei está voltando. Já quero chamar aqui a turma do louvor, aleluia. Muito em breve ele vai chamar cada servo para prestar conta. Naquele dia ele não vai perguntar quantos aplausos, meu Deus, você recebeu, elogios. Se você foi honrado, se você foi desonrado. Se você ganhou muito ou perdeu muito. Não. Naquele dia ele vai olhar para mim e para você e dizer: meu filho, quanto dos meus talentos, da minha glória que eu te dei, você multiplicou? Quanto? Eu profetizo que eu e você somos chamados para esse tempo em nome de Jesus, para sermos multiplicadores de bênçãos. Diga assim para o seu irmão: não enterre o que Deus colocou nas tuas mãos. Não enterre o que Deus colocou nas suas mãos. Fala para o teu irmão, fique de pé, por gentileza. Levante suas mãos. Profetize para o máximo de pessoas que você puder. Alimente o fogo do Espírito. Guarde o azeite. Diga para outro: multiplique a graça recebida. Alimente o fogo do Espírito. Guarde o azeite. Multiplique a graça recebida. Diga para outro: alimente o fogo do Espírito. Guarde o azeite e multiplique a graça recebida, porque o rei está voltando. Aleluia! Aleluia! O rei está às portas. Ele está voltando. Agora levante suas mãos e diga: eu recebo a Ruach HaKodesh. Eu recebo o Espírito do Mashiach, o Espírito de Deus. E eu declaro: eu não vou estar preguiçoso. Eu vou estar trabalhando. Eu não vou estar acomodado. Eu vou estar trabalhando. Eu não serei omisso. Eu vou estar trabalhando. Eu não serei negligente. Eu vou estar trabalhando. Feche os seus olhos, por favor. Aleluia. Glorifica teu nome, Senhor. Que a tua glória se manifeste entre